Gente, tudo bem? Eu vim compartilhar com vocês o conteúdo do livro da Marsha Linehan, que é a psicóloga fundadora da terapia dialética comportamental. E ela traz um conteúdo muito interessante sobre a gênese do transtorno de personalidade borderline. Então, ela coloca para nós que, além dos componentes genéticos, além da questão de temperamento, que é algo inato, né? Além dessas questões, o grande gatilho para o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline é o ambiente invalidante. Então, aquele sujeito, ele, durante o período de formação da personalidade da infância, da adolescência, ele está imerso em um ambiente invalidante. E o que é o ambiente invalidante, né? Que a Marsha Linehan traz para nós? É um ambiente em que a vivência emocional subjetiva daquele sujeito, ela é invalidada. Ou seja, quando a criança ou adolescente expressa um sentimento, um afeto, esse afeto, esse sentimento, ele é tratado com desprezo, ele é ignorado ou ele é punido de alguma forma. E onde que a gente encontra o ambiente invalidante, né? Geralmente, no contexto familiar, de famílias que funcionam de forma já disfuncional. Então, são famílias em que os cuidadores normalmente estão passando também por algum grau de sofrimento psíquico. Então, às vezes é um pai ou uma mãe que tem um transtorno de humor, como uma depressão ou uma bipolaridade, ou um pai e uma mãe que também tem transtorno de personalidade, um pai e uma mãe borderline ou narcisista, ou com traços de personalidade antissocial, psicopatia, né? Ou também essa família, esses pais têm problema com drogadição, com álcool. O ponto é, eles não acolhem emocionalmente essa criança, porque eles não conseguem. Então, às vezes, é uma família que está funcionando de forma disfuncional, e quando a criança reage emocionalmente àquela disfunção, quando ela mostra que ela se sente mal com aquilo, aquela emoção da criança tem que ser abafada, porque senão o sistema familiar inteiro vai quebrar, né? A única forma da família continuar é não reconhecer o problema, né? Então, isso é um dos mecanismos de origem dessa invalidação que a gente vê nessas famílias, né? Outra situação são aquelas famílias que pregam muito autocontrole, pregam muito afetos positivos. Você tem que ser grato, você tem que ser feliz, você não pode se deixar abalar. E tem essa cultura, né, da positividade que a criança não consegue acompanhar. Então, isso é muito complicado, porque se a demanda emocional daquela criança não é reconhecida, não existe esforço para resolver aquela emoção, né? Aquela emoção, ela continua lá. E o ambiente estimula a criança a controlar aquela emoção, sendo que ela ainda não está preparada para isso, porque ela é uma criança, né? E a criança, ela não aprende a rotular o que ela está sentindo. Além de que, a partir do momento que aquela família simplifica aquela emoção, põe um pano em cima daquela emoção, ela não está ensinando a criança a tolerar o estresse e nem a formar objetivos e expectativas realistas, né? E o que acontece? Essa criança, ela vai precisar de uma expressão emocional muito intensa para receber algo desse ambiente. E o que acontece, né, é que essa criança, ela oscila entre tentar inibir o que ela sente de negativo e expressar isso de forma extrema. Porque ela é ensinada pelo ambiente a inibir. E quando ela não consegue mais, ela expressa isso de forma extrema e aquele ambiente responde de alguma forma para aliviar aquele sofrimento. Então, é esse funcionamento que a criança vai desenvolvendo.
E o problema final dessa dinâmica é que esse ambiente ele não ensina a criança a confiar nos seus próprios sentimentos e cognições. Na verdade, ele ensina justamente o contrário, né? Ele ensina a criança a não validar a vivência dela.